Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um Informa Fogo, este noticiário, na verdade, este quadro de opinião de torcedor para torcedor, onde a gente debate, né, as principais notícias do dia, né, e traz a nossa opinião, que é o que mais interessa, né, a gente trocar essa ideia aqui de torcedor para torcedor. Então, sem delongas, neste Informa Fogo de hoje a gente vai falar sobre a situação de Savarino, que chegou ontem, né, o Botafogo postou foto dele, enfim, vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar, né, sobre Botafogo desistindo da contratação, né, do empréstimo, por empréstimo aí, de Ferrarese e Pablo Maia, que era mais que certo. Vamos falar também da correção aí do Forest, né, sobre a situação do Cuiabano. E vamos falar também do empréstimo do Jefinho, né? E vamos falar, por último, mas não menos importante, do Medina, né? Caso Medina aí, César Melo aí, jornalista importante argentino, trouxe atualizações aí. Então, antes de mais nada, antes de rodar a vinheta, já clica aqui, ó, no se inscrever. Se você não é inscrito, já clica no curtir, porque isso ajuda demais o nosso canal, né? Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tem sido relevante para você e entregar para mais torcedores do Botafogo e também amantes do futebol de modo geral. Então, roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Meus amigos, começando então com Ferrarese e Pablo Maia, Botafogo desiste da contratação, né? Na verdade veio mais da parte do staff do jogador que desiste de dar seguimento, que a gente já tinha mais ou menos uma noção de que iria acontecer, porque se esfriou muitas conversas, porque envolvia ali jogadores e tiveram jogadores que não quiseram ir para lá, como o caso do Savarino, enfim. Então Pablo Maia e Ferrarese não fazem mais parte, né, dos planos do clube alvinegro, né, do Botafogo, e nem de interesse também do staff, dos jogadores lá do clube tricolor de vir também para o Botafogo. Então, comenta aqui, você achou que foi uma boa essa desistência ou você estava torcendo para que o Botafogo se acertasse tanto com o Ferrarese, tanto com o Pablo Maia? A minha opinião é que assim, o Ferrarese é um cara muito bom, ele é polivalente, né, ele pode jogar tanto de lateral quanto zagueiro, né, seria um cara muito legal. Mas eu acredito que, olhando para as peças que nós temos e se manter tudo aquilo que nós temos, eu acho que não seria uma peça que eu focaria tanto neste início, né? A gente já viu imagens aí do Barça treinando forte, né? A gente tem o David Ricardo e o Botafogo segurando o David Ricardo, já recusou 2 propostas do Torino, né? Então, assim, eu acho que no aspecto que se diz a Ferrarese, eu acho que o Botafogo mandou bem em não tentar esticar a corda e não tentar fazer uma proposta oficial, até porque também tem que resolver essa questão do transfer ban primeiro, né? E em Pablo Maia também eu vou na mesma linha, porque eu acho que o Botafogo tem grandes ativos aí no meio de campo e eu acho que tá tranquilo, né? A gente precisa do volante, mas a gente já falou agora aqui, porque o Marlon saiu, mas em questão de meia temos Savarino, Tuco, Jordan Barreira, temos Montoro, temos Santi Rodrigues, enfim, né? Se o Savarino não sair também, então a gente tem um meio de campo bem recheado. Jefinho praticamente selado, né? O seu empréstimo para um time chinês, né? E inclusive o nome tá aparecendo aqui, ó, do time chinês que ele foi selado o empréstimo dele. E assim, diga-se de passagem, o valor que o Botafogo vai receber por este empréstimo é um valor muito bom e com opção de compra, né? Eu até prefiro, né, o Jefinho indo para a China. Primeiro que ele vai ganhar dinheiro lá e vai conseguir sobressair lá, né? Enfim. Segundo, ele pode até valorizar também, né? E isso é bom, porque ele ainda vai ser um ativo do clube. E segundo, porque o outro time que estava na jogada aí era o Santos. E eu acredito assim, de certa forma, por mais que não seja um jogador que esteja no seu alto rendimento, a gente fortalecer o mercado interno é muito ruim. Porque vai que, né? Pensou? Neymar, Gabigol, Jefinho, os caras ali entrosam, faz o Jefinho voltar a jogar bola. Prefiro não correr o risco. Mas comenta aqui pra mim, qual que é a sua opinião? Você queria que o Jefinho ficasse? Você queria que o Jefinho fosse pro Santos? Ou tanto faz, se o Jefinho quiser ir, isso é problema dele. Deixa aqui pra mim nos comentários se eu quero ler e eu acompanho todos os comentários para que a gente troque essa notícia e eu entenda a sua opinião e você, né, escutando a minha. Cuiabano, aconteceu ontem, nesse dia 7, aí, na quarta-feira, aí, Cuiabano, saiu uma notícia aí, né, no site do Forte, da lista dos jogadores emprestados, e lá contava Cuiabano como jogador do Botafogo, né, por empréstimo, em 2026, né, criou todo-se um alvoroço na torcida do Botafoguense, quem não, né, eu mesmo falei, pô, será que já oficializaram lá e não soltaram ainda a notícia? Seria uma boa, porque o Cuiabano a gente gosta muito,
A gente sabe que é um jogador muito bom, muito ofensivo, né? Um lateral que apoia bastante, já foi usado até de ala, de ponta, né? Então, assim, a gente tinha essa expectativa, mais forte foi lá e corrigiu essa lista. Então, o Cuiabano, a priori, é jogador do Forte, não tem um novo empréstimo com o Botafogo, né? Mas o Botafogo é uma caixinha de surpresa, né? Independendo, né, dessa boa relação do Marinax e do Textor, quem sabe, né? Nos resta torcer para que futuramente o Cuiabano possa voltar e estar presente com o nosso clube, ele que é um cara muito querido. Comenta aqui, se ficou animado, se ficou empolgado, se queria o Cuiabano de volta aqui ou não, para você, tanto faz. Quero saber a sua opinião. Vamos falar então de Medina. Sim, Medina, o volante do Estudiantes, que, segundo César Melo, tem a contratação praticamente sacramentada com o Botafogo, ficando apenas por detalhes, né, de ser jogador do Botafogo. Ah, mas como assim o transferban? É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, né? O transferban, ele impede que o Botafogo registre o jogador junto à CBF. Mas a questão contratual, jurídica, não tem nenhum impeditivo para que o Botafogo consiga trazer atletas, assim como trouxe o Jordan, o Vila Alba lá, né? O Ponta e também o Riquelme e também o Ítalo, né? Porque ele não pode registrar junto à CBF, né? Se de fato concretizar, a gente só fala que está concretizado, como até mesmo o TF trouxe no vídeo dele de mais cedo, quando o jogador estiver no espaço Lonier, estiver fazendo exames, estiver no campo, né, treinando ali, e a gente dá como certo. Fora isso, a gente fica com aquele pezinho atrás. Mas assim, eu torço muito para que o Medina venha, vai ser um ótimo jogador, vai compor e vai trazer uma qualidade muito boa. E assim, digo, né, e até arrisco aqui, minha opinião, que pode ser melhor que o Marlon Freitas, porque ele tem um poder de marcação muito maior que o Marlon Freitas, né? E é um jogador tecnicamente tão qualificado, se não mais do que o Marlon Freitas estava sendo no Botafogo. Então, vamos torcer para que tudo se concretize da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Comenta aqui para mim, você está ansioso para o Botafogo fechar essa contratação do Medina também? Vai ser um ativo muito bom para o clube? O que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião, torcedor e torcedora. E para finalizar, né, não menos importante, Savarino, né, voltou, Botafogo postou fotos do jogador no espaço Lonier, e a informação que tanto o TF quanto o canal do Medeiros trouxe, tanto o GE também trouxe, é que Martin Anselmi quer avaliar o Savarino nos treinos para ver, né, como é que pode encaixar, e que vai haver sim uma reunião, né? E na verdade houve uma reunião ontem, e a diretoria do Botafogo, por outro lado, fala que a decisão é toda do jogador. O Savarino, na reunião de ontem, trouxe as informações do que recebeu de proposta do Fluminense e está na mão do jogador, que promete dar uma resposta até sexta-feira. Meus amigos, se Savarino negar a proposta do Fluminense, nós estamos falando de papo de ídolo, né? De um cara que, sim, realmente, pelo que fez em 2024 e pelas atitudes que tem tomado, né, nesse 2025, de negar várias propostas, a gente está falando de papo de um cara que é protagonista para ser ídolo do Glorioso, com toda certeza, né? Então vamos ver, né, aguardarem até sexta-feira, sábado, para ver que o Savarino sai ou fica. A minha torcida é de que o Savarino fique. Eu acho que o Savarino pode render muito nesse time de 2025, né? Mas vai depender muito de que o Martin Anselmo vai falar para ele, do que ele vai trazer, né? Que vai ser o papel dele nesse 2026, que isso também vai fazer total diferença na decisão do atleta. Quero ouvir a sua opinião. Você é de acordo com o Martin Anselmo, com o Savarino ficar no Botafogo? Para você tem que liberar logo e é isso, e seja feliz, mesmo que seja no Fluminense ou não. Não, fica Savarino, nós queremos você aqui. A minha opinião, mais uma vez, é fica Savarino. E esse Informa Fogo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Mais vídeos amanhã, todos os dias, ou até mesmo hoje, dependendo do que sair na mídia botafoguense aí, porque o Botafogo é uma caixinha de surpresa. Eu fico por aqui, um beijo, até mais, falou e fogo!